Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um sample de crédito que um aluno mandou. Quero trazer aqui um pouco minha visão sobre esse trabalho. Ficou um bom trabalho, mas eu quero alertar um ponto até que eu tenho visto algumas pessoas me mandarem. Eu quero alertar aí uma coisa errada que muitas vezes acontece para você não cometer esse erro, principalmente quando é um sample focado em crédito, tá? Então, basicamente aqui a gente tem esse primeiro snapshot que eu acho que é bacana, tá? Então, um slide inicial que explica o que a empresa faz e tudo mais, pontos fortes e fracos, tá? Eu acho que a primeira coisa que ele mandou aqui num PPT online do Drive, tá? Da Microsoft. Então, sempre manda em PDF, tá? É bom não perder esse formato que é o formato padrão que todo mundo usa, tá? Então, salva em PDF. Você pode fazer em PowerPoint, salvar em PDF e colocar lá na nuvem. Tem outros vídeos explicando como fazer isso, de botar lá na nuvem o seu sample, tá? Então, importante respeitar esse padrão aí, que é o padrão que todo mundo usa, tá? Mas, enfim, um snapshot aqui tradicional, pontos relevantes, aqui esse ponto que é muito importante. Rate também é uma coisa que é importante quando a gente está olhando para crédito. Aqui, índice de liquidez, caixa dividido por dívida de curto prazo. Até não entendi que é isso aqui, velho. Caixa dividido por dívida. Pensa comigo, esse é até um outro ponto que eu quero falar depois, ó. Caixa dividido por dívida de curto prazo. Isso não tá muito interessante. Poderia ser liquidez imediata, que é basicamente o caixa dividido pelo passivo circulante, tá? Mas não entendi muito bem aqui o que é essa conta aqui, mas enfim, seria um ponto de melhoria. EBITDA 12 meses, seria bom. Será que é projetado? Será que é dos últimos 12 meses? Então vale botar isso, tá? Margem EBITDA, ok, acho que é uma boa métrica. Margem tá aí a nível EBITDA, que é o que o credor tá mais interessado. Ele conta a historinha aqui sobre Gerdau, né? Então conta a historinha do aço, fala da competição, fala de lucro de Gerdau e concorrentes. Eu acho que tá ok. De repente, daria para explorar um pouco menos aqui texto, explorar um pouco mais de gráficos e bullet points, porque assim, do que eu estou entendendo, esse é um relatório, mais uma apresentação do que um relatório, tá? Mas eu acho que não precisa ter esse feito por o nome aqui, tá? Que tem o nome de quem realizou, acho que não é uma informação que precisa estar em todos os slides, tá? Aqui eu acho que tá ok, mas de novo, é um ponto que eu falei, cara, tá super denso na parte de texto, é o tipo de coisa que pareceria mais, enfim, faz sentido estar num anexo, tá? E aqui esses bloquinhos aqui, de novo, como eu falo, às vezes é frescura, tá? Mas a frescura, o layout é importante também. Então, esse é o bloquinho mais padrão, talvez, do PowerPoint. Talvez daria para refinar um pouco melhor esse bloquinho, fazer uma coisa mais bonitinha, algo assim, tá? Aqui, de novo, bons pontos abordados, mas talvez melhorar um pouco a questão de layout. Tipo assim, tá muito texto aqui, as imagens que, pô, tem todo um racional de explicação tão pequenas, então eu acho que talvez daria para explorar melhor. Cara, esse slide, eu até falei para ele quando ele mandou. Cara, assim, ESG, tá? Quem já me acompanha sabe a minha visão sobre isso, assim. ESG é um negócio que veio aí para basicamente uma agenda aí, enfim, de que fica transvestido de sustentabilidade, mas outras coisas estão por trás disso, tá? De novo, uma empresa, ela sempre buscou, uma empresa que cresce e busca se perpetuar no tempo, ela sempre buscou ser sustentável, porque sem ser sustentável ela não existe, tá? Então, cara, tem um slide direto, tudo sobre ESG é meio que bullshitagem, tá? Um cara que for, pelo menos minha visão, o pessoal pode discordar, mas cara que tem caneta para contratar vai olhar, cara, esse cara nem vai olhar, vai ver se o ESG vai passar direto, tá? Então, quer botar isso? Bota lá em anexo. Importante falar sim de sustentabilidade do negócio, mas vale abordar alguns pilares ali, tipo assim, ó, energia renovável, recursos hídricos. Cara, esse é o tipo de coisa que é porrada mostrar como é que a empresa está fazendo dado, que é uma empresa que tem um risco aí socioambiental importante. Porra, como é que os caras estão mitigando isso? É um ponto realmente bom aí de você olhar, tá? Mas, cara, ranking ESG, esse tipo de coisa, enfim, pode ser meio antiquado, mas é a minha visão, tá? Aqui ele fala um pouco sobre CAPEX, cara, isso é coisa muito importante. Business que é intensivo aqui em CAPEX, é importante aprofundar bastante nisso. E aqui ele começa a falar
de grana, tá? De resultado da empresa. Isso é importante cuidar aqui, resultados financeiros. A gente fala de resultado de aplicações financeiras. Então, acho que seria uma performance financeira ou algo assim, tá? Mas aí ele conta a historinha do que aconteceu e tal. Poderia ter projeções aqui, de acordo com o modelo dele. Seria uma sugestão. De novo, o mercado está sempre mais interessado no que é esperado do que o que foi realizado, mas depois ele vai falar mais aqui sobre projeções. Aqui ele conta um pouco da geração de caixa dos últimos demonstrativos, e aí fala aqui de dívida, alavancagem. Ficou bem bom esse gráfico é muito bom, tá? Ó, quem está assistindo quer replicar, isso aqui é muito bom. Passa várias informações num gráfico só, consigo entender aqui qual que é a dívida bruta total do cara, tá? O que é caixa desse negócio, o que é dívida líquida e alavancagem da empresa. Então, slidezinho não, um gráfico muito bacana que numa olhada aqui você vai tirar várias conclusões, tá? E aí é que ele fala um pouco de algumas métricas de volume, tá? Só acho que talvez a ordem, normalmente a gente vai do macro para o micro, então acho que, pelo menos minha opinião, começa a falar de resultado financeiro, aqui ele falou meio no geral, né? Talvez daria para começar com esse slide e depois o de vendas, e aí e você vai descendo para outros pontos. Mas, enfim, é apenas uma sugestão de como estruturar aqui a apresentação. E aqui ele fala de estrutura de capital e endividamento, slide aqui muito importante. Inclusive, legal que ele fala aqui que é cada tipo de produto aqui que os caras estão posicionados, tá? Alguns indicadores e tal. E aqui ele faz as projeções, tá? Eu acho que o primeiro ponto que eu quero falar aqui que é importante, que é o seguinte, tá? Que é o negócio que eu falei lá no início do vídeo, ó, que tem que cuidar um erro comum. Qual que é o ponto? Tá vendo essa projeção de caixa? Eu até perguntei pra ele, falei, cara, de onde você viu isso aqui? Foi algum vídeo meu? E de fato foi um vídeo meu que foi um outro sample que outro aluno fez, que basicamente, o que que é o ponto? Qual que é o risco, a atenção que você tem que ter quando você faz essa projeção aqui? Projeção de caixa, cara, assim, de novo, um credor, ele não tá, quando a gente está projetando, a gente não está muito interessado na posição de caixa, somente isso de uma empresa. Por quê? Porque se você assume que a empresa vai tomar mais dívida, você concorda comigo que ao tomar a dívida, o primeiro lançamento é que aumenta o caixa. Você lança lá no modelo que vai pagar, que o cara vai contrair dívida, a contrapartida disso é receber caixa, tá? Então, se você tivesse um modelo onde o cara está contraindo nova dívida e você mostra só, olha aqui o caixa final da empresa, você não consegue ter muita conclusão aqui, porque você pode estar tendo uma visão distorcida, tá? O caixa vai estar sempre positivo se o cara está tomando mais dívida. Agora, que foi até o caso dele, que está ok, está correto, ele está basicamente projetando o caixa e nesse modelo dele a empresa não toma nada de dívida nova, só repaga a dívida atual. Então, dessa forma, ok, ele está buscando demonstrar como é que fica a posição de caixa sem tomar novas dívidas, porque demonstrar basicamente o gap que existe no caixa se não tomar mais dívida, tá? Então, importante fazer essa cautela. Só de novo, eu até olhei isso aqui e falei, cara, pô, o cara não precisa de dívida. E depois eu fui olhar as premissas aqui tão bem agressivas em termos de geração de caixa operacional, tá? Então, foi até um ponto que eu falei para ele dar uma revisada, tá? Ele botou aqui os anexos também, que eu achei que ficou bom para dar uma olhada aqui nos demonstrativos. Enfim, acho que ficou um bom trabalho, tá? Só teria essa cautela nesse ponto aqui e nos outros que eu comentei, mas tá aí mais um exemplo para vocês utilizarem na hora de fazer o sample de vocês, tá bom, pessoal? Se gostaram, não esquece de curtir esse vídeo, deixa um comentário, segue o canal para a gente ter um incentivo aqui, seguir entregando conteúdo bacana para vocês, beleza? Abraço e até a próxima.